As dúvidas das mamães quanto à saúde bucal dos seus filhos são inúmeras. Isso sem falar no recorrente medo infantil da consulta ao dentista. Para que esse momento não se torne um trauma futuro, é muito importante levar os baixinhos até o odontopediatra, um especialista em diminuir os medos e resolver os problemas deles antes mesmo deles sentarem na cadeira, já que o odontopediatra vai analisar a criança como um todo e vai orientar as mamães quanto à prevenção e aos tratamentos necessários. Para nós entendermos mais sobre essa importante modalidade odontológica, o programa Vida e Saúde na TV recebe agora a odontopediatra, a doutora Thelma Parada. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. É muito gostoso falar do atendimento voltado para as crianças. E normalmente os pais não sabem por que levar as crianças ao dentista. Qual deve ser o principal motivo? O principal motivo, antes de tudo, é ver se está tudo bem. É uma questão de prevenção, né? Então, quanto mais cedo o pai levar, maiores são os métodos para prevenir uma doença, seja ela cárie, muitas vezes doenças de gengiva, né, que são as gengivites. Em criança é mais raro ter periodontite, mas a cárie, em criança é muito comum ter a estomatite, né, que são como se fossem várias aftas na boquinha da criança. Então, quanto mais precoce levar, melhor. E a importância de levar demais no odontopediatra. E a partir de qual idade se indica a primeira consulta? Primeira consulta, a gente hoje preconiza que seja feita ainda na vida intrauterina. É uma coisa nova, é uma coisa surpreendente, mas a gente preconiza cuidar da saúde bucal do bebê cuidando da mãe, que a gente sabe que a maior ligação que a gente tem em relação ao bebê é via mãe. Então, se a boquinha da mãe tiver tudo ok, esse bebê provavelmente vai nascer tudo bem. Vou dar um exemplo. Uma mamãe que tem uma doença de gengiva, uma gengivite, uma periodontite, ela corre o risco de ter o seu bebê abaixo do peso. Ela corre o risco desse bebê nascer prematuro. Tudo porque a saúde bucal da mãe não está adequada, podendo levar a problemas sérios para esse bebê. Então, a gente preconiza hoje a odontologia intrauterina. Porém, não fez o parto, não fez a questão intrauterina, não se desespere. Assim que o bebê nascer, tiver lá seus 6 meses, começar a nascer os primeiros dentinhos, então procura o odontopediatra. Uma dúvida muito recorrente, doutora. Bebês têm cáries e se tem, quais as causas? Olha, tem muito bebê que tem cárie, inclusive é o que mais enche os nossos consultórios. Por que eles têm cárie? Porque a mamãe acha que dente de leite não dá cárie. É mentira, dente de leite dá cárie sim. Para eles não terem cárie, a gente precisa escovar depois. E por que elas não escovam? Elas não escovam porque a criança nessa idade chora muito. Eles não deixam escovar. Mas aí é o que eu costumo dizer para os pais. O que é melhor? A criança, ela não sabe falar ainda. Ela está aprendendo. Então, a forma de comunicação dessa criança é o choro. Se não escovar, vai ter que tratar. Tanto para escovar quanto para tratar, a criança vai chorar. O que é melhor? Chorar tratando ou chorar escovando? Né? Porque escovando a gente sabe que não vai ter cárie. Então, a maior índice de cárie hoje que a gente tem é por uma deficiência na escovação. E nas mamadeiras noturnas, no aleitamento materno. É muito importante amamentar, mas é importante escovar o dente depois. Não pode ficar aquele leite parado ali. E como tratar as cáries nessas crianças pequenininhas sem deixar traumas? O trauma, ele está sempre relacionado com dor. Quando é uma cárie que a gente sabe que a criança vai ter dor, o que a gente faz? A gente anestesia. A anestesia em si não existe dor da anestesia. O que existe é uma sensibilidade daquela estrutura estar adormecida, que é o que a criança se incomoda, mas aquilo não é dor. Então, a gente geralmente anestesia a criança de uma forma muito tranquila, com algumas técnicas odontológicas para a criança não criar medo. Uma vez que o dentinho estiver dormindo, a gente pode mexer naquele dente à vontade, que dor ela não vai sentir. Vejam, não sentir dor não significa que a criança não vai chorar. A criança ela vai chorar, muitas vezes, ainda mais as crianças menores de 3 anos, elas choram bastante. Porque elas não sabem se comunicar.
A reivindicação de elas não quererem estar ali, de elas não quererem estar com a boquinha aberta, porque às vezes o tratamento é um pouquinho demorado, elas choram por este motivo, não é por dor. E é isso que o papai e a mamãe têm que saber. O odontopediatra, ele é profissional que escolheu a odontopediatria, não porque ele não faz a criança chorar, mas porque ele sabe lidar com o choro da criança. Então é fundamental procurar o especialista odontopediatra. É fundamental que ele vai saber abordar direitinho o choro, vai deixar a mãe tranquila, explicar o tipo de choro que essa criança está tendo, para saber se esse choro é um choro de dor, de manha, de medo, em que momento a mãe precisa se preocupar com o choro dessa criança. Qual a importância de tratar os dentinhos de leite, os dentes descidos? Os dentes descidos, eu costumo dizer que eles são os rascunhos dos dentes permanentes. Então, assim, eles são importantes porque eles são os que vão ensinar a criança a mastigar. E aí, a consequência disso é que a mastigação ajuda em todo o desenvolvimento orofacial, músculo, osso. Segunda importância dos dentes de leite é a fala. A criança que não tem dente, ela não consegue falar alguns vocábulos. O F, o V, o T, que são todas sílabas que precisam dos dentes. Uma terceira importância dos dentes de leite é que eles mantêm os espaços para seguirem os permanentes. Então, os permanentes, quando vierem, eles seguem os dentinhos de leite. E hoje tem uma importância fundamental, que é a estética. Nosso mundo estético, ele está extremamente inserido no mundo da criança. Tanto é que as crianças têm a fase de perder os dentinhos. Mas se ela é a primeira da sala que vai perder o dentinho, ela não quer. Agora, se as amiguinhas já perderam e ela não ainda, ela quer. Então, tem tudo isso. Por exemplo, os pequenininhos que de repente caírem e perderem os dentinhos, eles falam que eles querem um dentinho, porque eles são os únicos daquela turminha que não tem dentinho. Então, tem toda essa questão estética também. E como ocorre a primeira consulta, doutora? A primeira consulta é uma paixão, uma tranquilidade. Então, geralmente, os odontopediatras, eles têm que colher a informação geral do paciente. Quem que vai passar essa informação da criança? Os responsáveis legais, papai e mamãe. Então, papai e mamãe antes conversam comigo, a gente conversa com eles, colhe todas as informações de saúde, como foi a gestação, quais são os hábitos, quais os desenhos que essas crianças gostam. Eles me passam o maior número de informação possível para eu saber quem é a criança que eu estou recebendo. Nesse mesmo momento, a criança não está comigo na sala, ela está lá na sala de espera brincando. Num segundo momento, eu chamo a criança, junto com o papai e a mamãe. O papai e a mamãe sempre vão ficar com a criança na sala, dando a mãozinha, enfim, da forma que melhor conforte essa criança e passe confiança. E aí a gente avalia a criança. Na primeira avaliação, em todas, a gente olha todos os aspectos orofaciais, externos e internos. E é sempre primeiro com a mamãe e com o papai. Doutor, explica pra gente no que consiste o projeto Uma Vida Sem Cárie. O projeto Uma Vida Sem Cárie é um projeto que ele já está há 9 anos. É um projeto educacional, ele é dirigido por mim e executado por pedagogos em comunidades e nas escolas, onde se faz atividades lúdicas educacionais, porém o tema é escovação, é saúde, são bons hábitos de higiene, como uma alimentação saudável, pouco doce, se comer doce, escovar logo depois. Um tema que a gente trabalha bastante no projeto com as crianças é que até os 10 anos, quem tem que escovar o dente da criança é um adulto. Escovar e passar o fio dental todo dia. Todo dia, nasceu o dentinho, tem um dentinho do lado, já passa o fio dental e escova. Então, no projeto Uma Vida Sem Cárie, a gente vai abordar direto com as crianças, de forma teatro, música, filme, livro, todos os bons hábitos e a importância da prevenção, né? Então, a importância do fio dental, da escovação e deixar o papai e a mamãe escovar até os 10 anos. E a alimentação. Comeu açúcar? Não dá para deixar a criança sem açúcar. Escovar depois sempre.
Doutora, parabéns pelo projeto. É uma ótima forma de aproximar a criança aos cuidados que ela mesma vai ter, porque ela vai escolher cuidar do sorriso por tratar desse tema de uma forma mais natural. Exatamente. Parabéns. Obrigada. E muito obrigada pela sua presença e por falar mais dos cuidados específicos para as crianças, porque a gente fala tanto dos adultos e se a gente educar as crianças, não precisa corrigir os adultos. Exatamente. Né? Obrigada, Obrigada doutora. a você. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.